A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Jesuá. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai estar ouvindo este áudio, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai falar profundamente a nossa vida no dia de hoje. O capítulo de hoje trata-se do capítulo 10 do livro de Jó. No capítulo 10, nós temos a segunda parte da resposta de Jó a Bildade, que na verdade, ao analisarmos, trata-se de uma oração de angústia, assim como fez quando Elifaz o acusa. Primeiro, ele dirige alguns argumentos de réplica, de resposta, e depois ergue a voz para os céus, buscando algum motivo, alguma explicação para o estado deplorável em que se encontrava. Ele começa afirmando a Deus que será completamente sincero. Pela primeira vez, pede para que Deus lhe diga qual seria a razão do seu sofrimento. Jó lembra que foi Deus quem o criou, e era muito difícil entender por que Deus teria o criado com tanto amor para depois querer esmagá-lo, destruí-lo com tanto rigor. É muito linda a descrição de Jó acerca da criação do ser humano. Ele fala de Deus com carinho e mostra o seu apego ao Criador. Ele diz que o Senhor não apenas origina, mas cuida e preserva. Esse era o Deus que Jó conhecia e queria compreender como ele poderia parecer tão distante, justamente no seu momento de agonia. O anseio de Jó pela morte, nesse e em outros discursos, é uma prova de que ele só conseguia ver os problemas que caíam sobre ele. Cansado de perguntar, e certo de que Deus não parecia querer lhe conceder o descanso que estava pedindo, ele clama por alívio. Se Deus ao menos livrasse de sua dor até a morte chegar, ele já se daria por muito, mas muito satisfeito. Quando vemos nos versículos de 1 a 3, notamos que Jó não quer mais viver. No início do versículo 1 ele diz: "A minha alma tem tédio da minha vida." E em outra versão bíblica, nós vemos: "Estou cansado de viver." Jó só sentia desgosto com a sua vida. Ele sente que não tem mais nada a perder. Você já se sentiu assim? Em meio à aflição, nós buscamos respostas para a dor que muitas vezes parece sem propósito. Por que estou sofrendo? Por que estou doente? Por que fui traído? Por que essa falta de dinheiro? Muitas perguntas surgem em nossa alma. E no caso de Jó, no versículo 3, ele acha que é Deus que está fazendo isso. E ele diz: "Tem prazer em oprimir-me." Era como se ele estivesse perguntando ao Senhor: "O Senhor tem prazer em ser violento comigo, Deus? Gosta de me machucar?" Não. É claro. Mas a angústia muitas vezes nos faz sentir e pensar assim, não é mesmo? Olhando para os capítulos de ontem e hoje, vemos que nos momentos de dificuldade, especulações acerca de Deus mais atrapalham do que ajudam. Vemos o desespero do homem em busca de seu Criador. Jó clamava por entender o que Deus pensava sobre ele e por que estava deixando que passasse por tudo aquilo que estava passando. Ao lermos os versículos de 4 a 7 deste capítulo,
Notamos que Jó questiona se Deus é como o homem. Jó aqui acha que Deus age como os homens, que tem prazer no sofrimento do outro. Jó não consegue ver a misericórdia e bondade de Deus em meio à sua aflição. Ele compara Deus a um ser humano, nesse momento de sofrimento e dor que ele passa. Essa comparação, meu irmão, revela a agonia de Jó. E nós, por vezes, também achamos que Deus não se importa, não é? Quem é que nunca foi perguntado ou perguntou as seguintes coisas? Por que Deus fica inerte diante de violências injustas? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Por onde Deus estava quando aquilo aconteceu? Não é? Entenda. Quando a dor é intensa e insuportável, nós chegamos ao ponto de achar que Deus não se importa. Contudo, meu irmão, devemos guardar a nossa fé em Deus, pois se na lógica humana muitas vezes não faz sentido algum sofrimento que o justo passa, acreditar que Deus tem um propósito nos levará além. E o além de Deus é muito mais alto, é muito mais do que pedimos ou pensamos. Comparado com o capítulo 9, em que Jó cria um ambiente de tribunal, em que ele quer ser colocado diante de Deus para contender com Deus, agora ele protesta contra Deus por conta de sua severidade e clama por um libertador. Lá no capítulo 9, ele queria um juiz, ele queria um mediador, mas aqui no capítulo 10 ele quer agora um libertador. A sinceridade de Jó mexe conosco, não é? Pois muitas vezes temos dificuldade em sermos autênticos diante de Deus. Temos dificuldade de falar o que realmente está em nosso coração, de rasgar nossas almas com sinceridade. E o que Deus quer é que rasguemos as nossas almas. Deus não quer que rasguemos simplesmente as nossas vestes. Ele quer que demonstremos nossa total dependência e confiança nele. E como já foi dito nos capítulos 9 e 10, Jó volta à cena depois do discurso de Bildade. Antes ele queria um juiz, mas agora ele clama por libertação. Você tem clamado por libertação? Você tem clamado pelo agir de Deus? Quantas vezes nos vemos em situações que clamamos por libertação? E no versículo 7, Jó diz o seguinte: o Senhor sabe que não sou culpado. Deus sabia todos os detalhes do que estava acontecendo, sim, mas não era hora de Jó saber disso. Nos versículos 8 a 11, Jó questiona por que Deus não o está tratando como parte de sua criação. Jó achava que não fazia parte dos planos de Deus. Jó pensava: o Senhor me criou e agora não me valoriza? Veja, eu sou correto, mas o Senhor me despreza. Não sabia Jó que Deus o amava e ele era o centro de todos os acontecimentos. E Jó questiona nos versículos de 8 a 12 por que sofre tanto. Jó aqui diz: Deus, tuas mãos me fizeram,
O que está acontecendo? Por que agora essas mesmas mãos querem me destruir? Para Jó não faz sentido algum. Como? Um Deus que antes tinha prazer na vida dele agora está fazendo isso com ele? Pois na concepção, no entendimento dele, quem está fazendo isso com ele é Deus. Jó reconhece que Deus o criou, mas o sentimento que há em seu coração é que o Senhor não se importa mais. Veja, Jó, ele acreditava na bondade de Deus, mas no meio do vendaval que estava sua vida, essa visão se perdeu. Meu querido, a vida pode parecer sem sentido em muitos momentos, com as coisas saindo do nosso controle e indo para direções que não queremos. Mas aqui entra a importância da fé. Entra a importância em acreditar nos planos, em acreditar nos propósitos de Deus. Lembre-se de uma coisa: quando tudo parecer perdido, lembre-se, Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu a tragédia. E a morte, o diabo, a tragédia não tem mais a última palavra. A última palavra sobre a sua dor, a última palavra sobre o seu sofrimento e sobre os seus questionamentos virá do alto, virá do Senhor. Nesse capítulo, nós vemos que somos criação de Deus. Deus cria a cada um de nós com um propósito. Nós não somos acidentes. E nessa criação, Deus conhece cada detalhe da tua e da minha vida. Ainda quando estávamos em formação no ventre de nossa mãe, entenda por uma vez, de uma vez por todas, você é um projeto de Deus. E estando em Cristo, nós somos feitos uma nova criação. E o nosso valor está em quem nós somos em Cristo. O nosso valor não depende mais das circunstâncias, não depende mais das circunstâncias do mundo, não depende se está tudo bem, não depende se está tudo ruim, pois o nosso valor está em Cristo. Os versículos 14 a 17 revelam um pensamento equivocado que muitas vezes nós temos de Deus, que é o de que Ele está constantemente à nossa espreita, procurando os nossos pecados e nossas falhas. Quando vemos o versículo 18, notamos que Jó chega a dizer que a vida dele é um desperdício. Ele questiona: para que nasceu? Veja, leia dos versículos 18 a 22. Jó não conseguia ver o final da história. E no meio da dor nós ficamos confusos, principalmente no que diz respeito aos propósitos de Deus em relação ao vendaval que estamos passando. Mas sabe qual é a solução? Mantenha os seus olhos em Cristo. Confie completamente nele. Desde sempre, meus irmãos, nós medimos a nossa vida por resultados. Você já notou? Se as coisas vão bem, é porque Deus está comigo. Estou na obediência, está tudo certinho. Mas se as coisas começam a andar de uma forma que não vai bem, eu começo a buscar um defeito. Onde foi que eu errei? O que eu fiz para o meu casamento ruir? O que eu fiz para meu filho estar nessa situação?
Onde errei para estar com essa enfermidade? Onde errei? Nos questionamos. Tem gente que não consegue entender por que não tem filhos, por que não se formou naquilo, por que não se casou, por que alguém morreu, por que não tem isso, por que o outro tem. Nós temos muita gente olhando para a própria vida como uma verdadeira tragédia. Sabe por quê? Tragédia não tem tamanho. Não tem. A maior tragédia sempre será a minha. É assim que funciona. Pode ter alguém que perdeu algo muito maior e mais valioso que você. Mas isso não é problema seu, porque a tragédia não é sua. Veja, a tragédia não tem tamanho. Problema não tem tamanho. Pois a maior tragédia, o maior problema sempre será o meu. Sempre será o seu. Sempre será o de quem está vivendo aquele problema. Mas eu quero encerrar esse áudio te dizendo o seguinte: saiba que o seu Redentor vive e no momento certo ele se levantará. No momento exato ele botará um ponto final neste teu sofrimento e você vai entender o porquê desse vendaval. Apenas confie, espere e descanse.